Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor, sejam bem-vindos ao programa 5 do treinamento Microsoft Excel 2007. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a ferramenta AutoSoma, também falaremos sobre a sequência de dados dentro do aplicativo Excel e também vamos ver a questão de nomear intervalos, para que nomear, quando nomear e como nomear. Iniciamos então falando da AutoSoma. A AutoSoma é uma forma simples, fácil e prática de fazer algumas operações matemáticas e estatísticas sem a necessidade de escrever a fórmula, ir lá na célula ou na barra de fórmulas e realmente digitar essa fórmula. É um facilitador, é uma ferramenta que vai ajudar a fazer essa operação de uma forma mais rápida e bem eficaz. Bom, onde pode ser encontrada a ferramenta AutoSoma? Através da guia Página Inicial, vocês têm aqui na categoria Edição a ferramenta AutoSoma. Percebam que vocês têm uma setinha do lado para baixo e vocês podem escolher o tipo de operação matemática ou estatística que vocês queiram aplicar. Por padrão AutoSoma, ele vai fazer uma somatória de dados numéricos. Mas vocês podem escolher outras opções, como por exemplo a média, a contagem de números, a extração de um valor máximo dentro de um intervalo, a extração de um valor mínimo dentro de um intervalo e outras funções mais. Ele também deixa vocês à vontade para escolher uma das outras funções, mas as básicas são essas. No nosso exemplo, nós temos uma tabela com código de produto, descrição, respectivas quantidades e respectivos valores, e você já tem o campo próprio para ser aplicado às fórmulas. Então aqui nós vamos fazer as aplicações das fórmulas da coluna quantidade e o mesmo da coluna valor. Então eu venho aqui para a célula que eu quero aplicar e vou selecioná-la na ferramenta AutoSoma. Percebam que ele já escreve para mim a fórmula, tanto na célula quanto na barra de fórmulas. E ele já me faz a questão ele me pergunta onde está o intervalo numérico que eu desejo somar. Basta eu ir com o meu mouse ou com o meu teclado, selecionar esse intervalo e pressionar a tecla Enter. Pronto, o trabalho está concluído, ele já vai apresentar o resultado para mim, sem a necessidade de eu escrever esta fórmula. O mesmo serve para todas as outras operações. A automédia, com a diferença aqui que eu vou selecionar a opção média, selecionando então o intervalo desejado, pressionando o Enter da mesma forma. A contagem de números, seleciona a opção, ele vai fazer a pergunta do intervalo, é só eu ir lá e aplicar. O máximo, ele vai extrair o maior valor de um intervalo numérico. Então eu vou aqui selecionar máximo e selecionar o meu intervalo. Pressionar o Enter, está lá, então ele encontrou esse máximo valor dentro desse intervalo, que é o nosso produto 5. Perdão, esse é o mínimo, eu inverti. Na verdade, aqui a gente vai colocar a fórmula de mínimo. Então vamos lá. O valor mínimo, no caso, é 25.000, que é o produto 1 e também é o produto 10. Agora sim, o máximo, aplicaremos então a ferramenta e selecionaremos o intervalo. Apertamos o Enter, está aí o resultado. Para fazer a da coluna de valor, é a mesma coisa, só que agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, já que o conceito e a aplicabilidade vocês já viram como é que funciona. Então vamos lá, vamos aplicar para as demais. Notem que o movimento é o mesmo, a única coisa que nós estamos fazendo agora é alterando o intervalo, que antes usamos a questão das quantidades e agora estamos utilizando o valor. Não faz diferença nenhuma, a ferramenta AutoSoma pode ser utilizada em qualquer intervalo numérico, sem problema nenhum. E concluímos então o nosso trabalho. Nossas fórmulas estão todas preenchidas de uma forma bem rápida e bem eficaz. Seguindo para o próximo assunto, nós temos a questão da sequência de dados,
que é a sequência de dados? O Excel encontrou uma fórmula de facilitar o nosso trabalho, entendendo que alguns valores podem ter uma sequência lógica. Por exemplo, sequência numérica: 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma sequência lógica, é uma sequência de dados. Essa sequência de dados sempre vai ser em formato numérico. Eu vou mostrar para vocês como que ele entende essa sequência de dados e como também como o aplicativo Excel também entende a sequência de dados de texto. Então a gente vai ver isso agora. Aqui eu coloquei 1 e 2 e eu deixei um espaço pronto para a gente colocar aqui essa sequência de dados de 1 a 10. Então o que ele faz? Ele vai entender que 1 e 2 é uma sequência, e se eu usar o arrastar aqui para o lado, a cruzinha no canto direito inferior, e eu puxar para baixo, notem que ele já vai me mostrando ali a sequência à medida que eu vou arrastando. Observe, do lado ali da cruzinha. Se eu soltar, olha a sequência completa. Então ele entendeu que ele deve seguir uma sequência lógica de números de 1 a 1. Isso aqui eu poderia chegar até o infinito, não teria problema nenhum. Já que nesse segundo exemplo é diferente. Aqui eu tenho números de 10 em 10. Então notem que eu coloquei o primeiro número 10, o segundo 20. A questão da sequência de dados o Excel vai entender isso como uma sequência. Portanto, se eu selecionar os dois e arrastar, notem que agora, ao invés de ser de 1 em 1, ele vai aplicar de 10 em 10. Por quê? Era o intervalo entre a primeira e a segunda célula. Então ele completa esse intervalo para mim de 10 em 10. Já que nesse terceiro exemplo, nós temos o mês de janeiro escrito. E a nossa ideia é utilizar esse conceito da sequência de dados para completar os demais meses. Então não há necessidade de escrever todos os meses aqui, mês a mês. O Excel entende isso como uma sequência de dados. Então ele entende que isso é uma sequência. Se eu vier com a cruzinha aqui do lado e arrastar, notem que os meses vão sendo copiados e replicados para os outros. Então ele entende que isso é uma sequência de dados. Isso facilita bastante o nosso trabalho em escrever todos os meses, caso haja necessidade. Se vocês precisassem colocar mês e o ano, não tem problema, ele entende da mesma forma. Então, notem como ele funciona e como ele entende essa sequência lógica de dados. Já aqui no quarto exemplo, nós temos uma sequência de letras, A, B e C. Só que o Excel ele não entende essa sequência como uma sequência lógica de dados. Ele não entende, ele não compreende isso. Então, se eu arrastar essas letras para as demais, observem o que ele faz. Ele repete as letras de acordo com essa minha primeira sequência. Então, olha lá, ABC, ABC, ABC. Então, ele vai repetindo essa sequência. Ele não entende um texto como uma sequência de dados. Diferentemente aqui da data, a data ele entende que é uma sequência. Já o texto não. Então, é assim que funciona a sequência de dados. Eu poderia definir o número lógico qual eu quisesse. Por exemplo, 12 e 24. Vamos supor que eu queira fazer essa lógica, essa sequência de 12 em 12. Observem então aí que ele vai completando para mim essa sequência até o número que eu achar interessante. É uma forma fácil, rápida de utilizar essa sequência de dados sem a necessidade de ter que ficar digitando. Visto isso, nós vamos agora para o nosso terceiro e último assunto dessa videoaula, que é a questão de nomear intervalos. Uma maneira muito fácil e muito prática de trabalhar com tabelas dentro do Excel é trabalhar com intervalos nomeados. Isso vai facilitar na hora de utilizar esse intervalo numa fórmula. Isso vai ajudar bastante quando a gente estiver trabalhando em fórmulas em diversas planilhas, que isso facilita a identificação do intervalo, facilita na questão de não perder a referência de um intervalo. Isso facilita e ajuda muito.
e mais para frente, lá nos módulos avançados, nós vamos ver que nós vamos usar bastante esses intervalos nomeados para fazer gráficos dinâmicos, para fazer gráficos interativos. Então nós vamos precisar nomear essas tabelas, nomear esses intervalos para criar ranges dinâmicos e que sejam alterados de acordo com o meu movimento, de acordo com o movimento de uma barra de rolagem, de um combo, enfim. Isso é assunto para outras aulas. E voltando aqui então para o nosso problema, aqui eu tenho uma tabela com códigos de produtos, descrições e faturamentos. Faturamento do ano 1, do ano 2, do ano 3, enfim. E eu quero fazer o que? Eu quero nomear estes intervalos numéricos como, por exemplo, ano 1, ano 2, ano 3. Para que eu possa utilizar esses dados numéricos em uma fórmula, por exemplo. Como fazer isso? Como nomear intervalos? Pode ser feito de duas formas. A forma mais simples, que atende em necessidades mais básicas, e a forma mais complexa, a forma um pouco mais trabalhosa, vamos dizer assim, não é nem complexa, é trabalhosa, que também atende do mesmo jeito, só que esse é utilizado para fazer alguma opção mais avançada, como por exemplo que eu citei, para fazer gráficos com ranges dinâmicos. Qual que é a forma mais básica? Pela caixa de nome. Como a gente viu no capítulo 2, no programa 2, vocês têm aqui a caixa de nomes, que normalmente é apresentada a célula ativa. Ok, como vocês podem nomear esse intervalo? Vocês podem selecionar o intervalo que vocês desejam nomear. No nosso caso aqui eu selecionei da D7 até a D10, e eu vou vir aqui na caixa de nome e clicar em cima dessa célula e dar um nome para ela, por exemplo, ano 1. Atenção, o Excel ele não entende na nomeação de intervalos espaços, então se vocês quiserem utilizar espaço, utilizem por exemplo o underline, igual eu usei aqui. Então, após vocês digitarem esse nome, que pode ser à vontade, utilizem o nome que vocês acharem adequado, não a restrição, você pressiona a tecla Enter. Note que o texto que vocês deram, o nome que vocês deram, ele vai ser posicionado no centro da caixa de nome. Então, notem, se eu clicar em qualquer outra célula, ele vai me aparecer a referência da célula aqui na caixa de nome. Porém, se eu selecionar esse intervalo, automaticamente ele é nomeado com o nome que eu defini. Ou eu posso vir aqui, clicar na setinha e ele vai me mostrar todos os intervalos que já foram nomeados. Se eu clicar nesse intervalo, notem que ele vai selecionar para mim então esse intervalo que eu já nomeei. Vou fazer o mesmo procedimento para o ano 2 e o ano 3. Seleciono o intervalo, vou lá na parte superior, dou o nome que eu acho adequado e pressiono o Enter, só que eu nomeei com o mesmo nome. Vamos lá, agora é ano 2. Ano 2, pressionei o Enter, agora sim ele aceitou. Seleciono o terceiro, mesma coisa, vou na caixa de nome, dou o terceiro nome, no nosso caso o ano 3, pressiono o Enter. Notem que agora nós temos 3 intervalos nomeados. À medida que eu clico, ele já seleciona para mim o meu range. Eu vou fazer o seguinte, eu também já vou nomear a minha tabela inteira, sem o título. Então eu vou nomear aqui minha tabela como vídeo aula nomeando intervalos. Eu vou nomear desta forma. Percebam então que eu coloquei um nome bem grande e ele permite sem problema nenhum. Então olha lá, tenho agora 4 intervalos nomeados: o ano 1, o ano 2, o ano 3 e a minha tabela inteira chamada de vídeo aula nomeando intervalos. Então, ok, intervalos nomeados, o que eu posso fazer com eles? Observem, eu vou escrever uma fórmula simples de soma e eu vou começar a digitar a palavra ano. Notem que todos os intervalos que eu nomeei já podem ser visualizados dentro das fórmulas, dentro de qualquer fórmula. Observem que ele vem com esse símbolo dessa listagem do lado esquerdo
Então esse símbolo significa que isso é um intervalo nomeado. Se eu selecionar, por exemplo, ou escrever esse texto que eu nomeei e apertar o Enter, observe o resultado. Então ele trouxe 113 mil. O que é o 113 mil? É exatamente a somatória. Observem aqui no rodapé, 113 mil. Eu dei uma fórmula de soma, diferentemente se eu tivesse escrito esse intervalo. Se eu tivesse vindo aqui digitado essa fórmula de soma e selecionado esse intervalo, observem aqui que ele também já pega ele como um intervalo nomeado. Então ela facilita bastante nós trabalharmos com fórmula. Só de visualizar eu já consigo entender que isso é um intervalo nomeado da coluna ano 1. Eu poderia, por exemplo, fazer a somatória do ano 1 e do ano 2, por exemplo. Coloquei aqui ano 1, vou pressionar a tecla ponto e vírgula e vou digitar o ano 2. Então eu vou selecionar, fazer uma soma do ano 1 no ano 2. Então olha lá, ele me traz o resultado então da somatória. Então isso é uma forma bem fácil, bem prática da gente trabalhar com intervalos. Só que eu mencionei para vocês que existiam duas formas de fazer isso. O modo fácil, que é esse que a gente acabou de ver na caixa de nomes, e o modo um pouco mais trabalhoso, que esse vocês podem visualizar através da guia de fórmulas, acessando a opção de nomes definidos, a categoria nomes definidos. Vocês têm a opção aqui gerenciador de nomes, ou a tecla de atalho Ctrl F3. E se vocês clicarem, notem que vai abrir a caixa de listagem gerenciador de nomes, onde ele vai mostrar para vocês todos os intervalos nomeados, com os nomes que vocês definiram, os respectivos valores, que são os intervalos. Ele fala para vocês, refere-se a, ele sempre mostra a planilha que está, no caso nomeando intervalos, é o nome da planilha, e o intervalo que está sendo selecionado, onde o escopo, na pasta de trabalho, neste mesmo arquivo. Então aqui ele mostra, observem que à medida que eu vou clicando, aqui embaixo em refere-se a, ele mostra para mim o intervalo onde está essa informação. Então, se eu quiser eu posso excluir, se eu quiser eu posso editar esse nome. Então em editar o nome, eu posso inserir um comentário, por exemplo. Esse comentário ele não vai servir para absolutamente nada que não seja uma orientação, para que vocês possam observar esse nome e lembrar do que se refere, do que se trata. Então vocês poderiam dar um nome aqui caso sentisse essa necessidade. Por exemplo, somatória ano 1, por exemplo. Esse nome vocês poderiam utilizar qualquer nome que vocês acharem interessante. Isso aqui é simples e meramente informativo. Então, cliquei lá, ele vai aparecer lá um comentário, então, somatória ano 1. Vamos entrar aqui na edição. Eu vou corrigir aqui, somatória. Agora sim, somatória ano 1. Se eu quisesse inserir uma nova, bastaria eu clicar no botão novo. Eu selecionaria aqui o nome, como por exemplo, ano. Vou colocar aqui ano 4, não existe, mas só para ilustrar. O comentário, caso haja, caso eu deseje. E o refere-se a é a mesma coisa, que é o intervalo que eu quero nomear. Então basta eu clicar no OK e estará mais um intervalo nomeado. No caso vazio, porque realmente aqui não tem absolutamente nada. Mas é mais para ilustrar como vocês podem também nomear intervalos, bem como a caixa de nome, bem como através da guia de fórmulas na categoria nomes definidos. Caso eu queira, só eu clicar nele e clicar no botão excluir. Então, se eu tenho certeza que eu quero excluir, cliquei em OK, está excluído, ele já tira dessa listagem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, apliquem esse conhecimento nas suas tabelas e bons estudos a todos.
Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor, sejam bem-vindos ao programa 5 do treinamento Microsoft Excel 2007. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a ferramenta AutoSoma, também falaremos sobre a sequência de dados dentro do aplicativo Excel e também vamos ver a questão de nomear intervalos, para que nomear, quando nomear e como nomear. Iniciamos então falando da AutoSoma. A AutoSoma é uma forma simples, fácil e prática de fazer algumas operações matemáticas e estatísticas sem a necessidade de escrever a fórmula, ir lá na célula ou na barra de fórmulas e realmente digitar essa fórmula. É um facilitador, é uma ferramenta que vai ajudar a fazer essa operação de uma forma mais rápida e bem eficaz. Bom, onde pode ser encontrada a ferramenta AutoSoma? Através da guia Página Inicial, vocês têm aqui na categoria Edição a ferramenta AutoSoma. Percebam que vocês têm uma setinha do lado para baixo e vocês podem escolher o tipo de operação matemática ou estatística que vocês queiram aplicar. Por padrão AutoSoma, ele vai fazer uma somatória de dados numéricos, mas vocês podem escolher outras opções, como por exemplo a média, a contagem de números, a extração de um valor máximo dentro de um intervalo, a extração de um valor mínimo dentro de um intervalo e outras funções mais. Ele também deixa vocês à vontade para escolher uma das outras funções, mas as básicas são essas. No nosso exemplo, nós temos uma tabela com código de produto, descrição, respectivas quantidades e respectivos valores, e você já tem o campo próprio para ser aplicado às fórmulas. Então aqui nós vamos fazer as aplicações das fórmulas da coluna quantidade e o mesmo da coluna valor. Então eu venho aqui para a célula que eu quero aplicar